deixa eu te contar 2 histórias que eu vi essa semana nos meus atendimentos e eu acredito que, de repente, você pode se identificar, você pode se reconhecer nessas histórias. Foram atendimentos de 2 mulheres, 40 a mais. E, claro, eu não vou aqui expor a identidade delas, então eu vou chamá-las de Ninas. E a primeira Nina que eu conversei essa semana e que me chamou muita atenção e me veio essa ideia de transformar isso num bate-papo profundo, é uma Nina que tem 43 anos, ela é responsável, organizada, tem a vida toda estruturada, e mesmo assim, na terapia, ela virou para mim e disse assim: Gleice, eu não me sinto feliz. Na verdade, eu não posso dizer que eu estou infeliz, porque parece que minha vida está toda certinha, está tudo no lugar, mas ainda assim é como se eu achasse que minha vida está sem sentido. E isso é muito interessante, porque na hora, não parecia que a Nina estava, assim, perdida, não parecia que a Nina estava confusa. Não, ela sabia bem o que ela estava sentindo, o que ela estava falando, tanto que ela virou para mim e falou assim: eu tenho certeza do que eu sinto, eu tenho certeza do que me incomoda, eu sei até o que eu deveria fazer e eu não faço. Ela estava falando do relacionamento dela. Ela tem um relacionamento de muito tempo, é um relacionamento de muitos anos, é aquele relacionamento que a gente fala que é um relacionamento estruturado, mas é um relacionamento que entrou ali no automático. Então, eles não brigam, eles não têm crise, eles não têm nenhum problema grave, mas é um relacionamento também que não tem mais presença. E isso é complicado, porque quando você não vê um problema grande no que você está vivendo, você simplesmente continua, né? E isso é muito sério, porque nem tudo que continua é algo que está sendo escolhido. Às vezes a gente vive uma situação que a gente está só vivendo, dando continuidade, mas isso não significa que a gente está escolhendo viver aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa séria sobre isso. Isso não é sobre relacionamento. Porque a segunda situação que eu disse que ia dividir com vocês é uma situação de uma Nina, né, que não tem, nem vive um relacionamento, na verdade. É uma Nina que, embora o problema dela não seja em relacionamento, ela também sente que a vida dela tá ali um pouco sem sentido. Então, ela tem um trabalho estável, ela tem uma rotina estruturada, e é como se na vida dela tivesse tudo no lugar, mas ainda assim ela chegou na terapia para mim e ela disse, né, eu olho para minha vida e eu já não me reconheço mais no cenário que eu vivo hoje. Eu construí tudo isso, mas eu já não sei se eu quero continuar assim, né? E o interessante é que, mesmo percebendo isso, ela continua trabalhando do mesmo jeito, vivendo da mesma forma, adiando escolhas, adiando decisões, adiando movimentos que pudessem, de fato, levá-la para uma mudança. Olha, isso é mais profundo do que parece. Isso é algo que a gente precisa falar, porque o problema não está em você não saber. Perceba que as duas sabem o que incomoda. O problema é saber e você continuar ali, no mesmo lugar, né? E é aqui que muita gente se perde, né? Por quê? Porque enquanto você não vê, enquanto você não percebe o que está incomodando, ok, você segue, né? Você continua. Mas depois que você percebe, continuar ali, do mesmo jeito, sem fazer um movimento, sem mudar nada, aí você está começando a se trair, né? E quando isso acontece, não é uma traição externa, é uma traição interna, entende? Isso é uma traição interna também, porque você começa a se irritar mais, você começa a se cansar mais, você perde a paciência com coisas pequenas, né? E aí você acha que o problema tá ali, ó, no dia a dia. E não tá no dia a dia, né? O problema é você continuar ali numa vida que você já percebeu que não te representa mais, que você não se encaixa mais. E aí o que você tenta fazer? Você tenta resolver isso pensando mais sobre aquele assunto, você tenta se organizar para caber naquela situação que você está insistindo, que precisa ficar, que não pode mais sair. Você tenta se entender melhor, até para, de repente, perceber onde você está errando. E não é nada disso.
Ficar nesse pensar, 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 não muda nada. Isso não significa que você não tenha força, isso não significa que você não tenha coragem, isso significa que você não está tendo posicionamento diante daquilo que você já percebeu que não está dando certo. Tem coisas que não se resolvem só entendendo, só pensando, só percebendo. Não, tem coisa que você precisa encarar de verdade, que você precisa falar sobre o assunto. Por quê? Porque quando você fala, você se escuta, você concatena as ideias. Tem coisa que para ser resolvido você precisa dar nome, como a gente fala aqui com muita naturalidade, dar nome aos bois, né? Você precisa se escutar de verdade para você então conseguir fazer um movimento. E enquanto você não faz esse movimento, enquanto isso não acontece, de você sair dessa posição que nem tá muito boa, você continua ali, nesse lugar estranho, né? Eu diria nesse lugar desconfortável que é, eu sei o que está acontecendo, mas eu não consigo sair daqui. E isso acaba cansando. E isso cansa num grau que as pessoas, ninguém vê que você está cansada. Mas aqui, no íntimo, muita coisa está mudando. Então, por fora você continua dando conta, por fora você continua fazendo a vida ser funcional, mas por dentro você se desconectou de você mesmo. Você que está aí, está me ouvindo e se reconheceu numa dessas minas, minha linda, eu vou te dizer uma coisa com muita clareza. Talvez o que você esteja precisando não é de mais clareza. Talvez o que você esteja precisando é exatamente um pouquinho mais de honestidade com o que você já percebeu e que você está adiando aí. Então, isso não é uma questão que vai se resolver sozinho. Num estalar de dedos, alguma coisa vai acontecer e isso vai ser resolvido. Não, não funciona desse jeito. Você realmente vai ter que parar e encarar esse posicionamento que você vem tendo, ou essa falta de posicionamento que você vem tendo, né?